Este caso que eu vou contar aconteceu com meu avô já há muito tempo atrás, e ele sempre jurou que foi verídico. O meu avô, quando era moço e morava na cidade de Lorena, São Paulo, ele trabalhava na cidade de Piquete, São Paulo, e naquele tempo ele e tantos outros homens trabalhavam na fábrica de pólvoras Getúlio Vargas, e por falta de recursos e infraestrutura, não havia ônibus para transportar os funcionários. Então, os que ganhavam bem iam ao trabalho de trem. E nos anos 70, a malha ferroviária no país era outra, bem mais ativa do que nos dias atuais. Aqueles que não tinham recursos financeiros, como era o caso da esmagadora maioria dos funcionários da fábrica, iam de bicicleta aos 30 km que separava Lorena até onde ficava a tal fábrica em Piquete. E como a segurança naqueles tempos era bem melhor do que hoje, o meu avô, ao encerrar o seu turno por volta das 5 da tarde, acompanhado de 3 ou 4 amigos, eles pegavam as suas bicicletas e voltavam para casa. Mas em um determinado ponto, quando estavam todos retornando para casa, em torno das 7 da noite, e quase chegando na avenida que dava acesso à estrada da cidade de Lorena, eles viram um animal que eu creio que era um tatu parado na beira da estrada, imóvel, olhando para eles. E como as pessoas daquele tempo não tinham escrúpulos, coisa que o meu avô se arrependeu amargamente ao final da sua vida, pois mesmo que a caça fosse liberada no país, o meu avô dizia que caçar é coisa de gente sem coração e atrasada. E apesar de estranhar que o bicho não fugia, eles encostaram as bicicletas na guia da estrada e correram para tentar caçar o tal do tatu. Então a coisa que era estranha ficou mais esquisita, pois eles tacaram porretes na cabeça do animal, pedras, e o bicho não soltava nenhum gemido, não corria, e parecia que sumia do local e reaparecia em outro. Eles ficaram fazendo isso por um tempo, até que estranhamente o meu avô, depois que percebeu que ele e os seus amigos estavam em um breu total, mas estranhamente eles enxergavam o bicho. Eles entraram no meio do mato para tentar caçar o tatu, até que alguém percebeu que aquilo não era normal. Ao longe, eles escutaram uma risada estranha que vinha do tatu, e parecia que o tatu também falava palavras incompreensíveis. Outro fato estranho é que eles se viam em um local escuro onde não havia nada, não tinha mato, pedras, lua, estrelas, não havia nada. O meu avô conta que era desesperador, e apenas de vez em quando surgia o tal do tatu imóvel e desaparecia para em seguida aparecer em outro local. E toda vez que o tatu aparecia, ele debochava do meu avô e dos seus amigos e ria com uma gargalhada sinistra. E foi assim pela noite toda. Eles tentaram encontrar a estrada, as bicicletas, ouvir outras pessoas passando na estrada ou faróis de algum veículo, mas não havia nada. Era um silêncio completo e o tal do tatu dos infernos aparecendo e sumindo ao redor deles, e toda vez com aquela risada demoníaca. Eles se cansaram de tentar achar uma trilha ou ir para algum lugar que fosse, pois parecia que andavam em círculos, presos no escuro e no silêncio. E ficaram nessa situação até que começou a amanhecer, quando surgiram os primeiros raios da alvorada. Eles viram que o tal do tatu não apareceu mais e perceberam que estavam todo o tempo na estrada ao lado das bicicletas. E como já havia amanhecido e eles tinham que trabalhar,
tiveram que voltar para o trabalho de onde estava mesmo, e eles foram sem dormir. E todas as vezes que passavam naquela estrada, ele mostrava exatamente o ponto onde se encontrou com o tal do Tatu e onde aconteceu todo aquele estranho fenômeno, o qual ele jamais esqueceu. Boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás? Olá! O que vou contar é uma história antiga, a qual foi contada diversas vezes pela minha falecida avó, Maria das Graças, sendo que sempre fiquei assustada em cada vez que ouvia esse relato, e a minha avó sempre afirmou categoricamente que esse fato foi verídico. A minha avó Maria morava na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, onde eu também nasci. Sendo que lá, ela tinha uma amiga e também a sua família que morava perto da sua casa. Essa amiga da minha avó contou para ela que tempos antes, a sua filha ganhou uma boneca de pano de presente. E naquela época, nem todas as pessoas tinham dinheiro para comprar brinquedos para as crianças. Então era normal a construção de pequenos brinquedos, tanto pelos pais como também pelas próprias crianças, utilizando materiais caseiros, como latas e outras bugigangas. Então, imagina-se a alegria daquela garotinha ao ganhar uma boneca de pano de verdade. Era algo incrível. A menina ficou muito apegada com a boneca, sendo que não a largava mais. O tempo passou, e sendo que certo dia, a mãe da garotinha notou que a sua pequena camisola, a qual ela utilizava para dormir, estava chamuscada como se tivesse sido exposta ao fogo, ou a um calor muito grande. Então a mãe resolveu perguntar para a filha o que havia acontecido com a camisola para ter ficado daquele jeito. A garotinha então, inocentemente, disse para sua mãe que a sua boneca havia a levado para um lugar muito quente e que ela disse que era o inferno. A mãe, assustada, claro, não acreditou, mas ficou cismada com aquilo. A mãe contou o fato para o marido, e ele era do tipo que acreditava no sobrenatural. Então, em uma noite, ele resolveu observar a filha, e no outro dia cedo ele estava pálido e trêmulo, e não dizia uma palavra. Falava apenas para a esposa queimar aquela boneca, pois algo maligno a possuía. Mas a mãe ignorou o assunto, já que a filha era muito apegada com a boneca. E ela também sabia que o seu marido acreditava em tudo que os outros falavam. E passados mais alguns dias, outra camisola surgiu chamuscada novamente como a primeira, e a garotinha insistia que foi a boneca que havia saído com ela e a levado para o inferno durante a noite. A mãe, já assustada, resolveu então ficar de vigia durante algumas noites para ver o que acontecia. Durante os primeiros dias, nada aconteceu, até que em uma certa noite, após a garotinha ir dormir, a mãe ouviu um barulho e foi ver o que estava acontecendo. E qual não foi a sua surpresa quando ela olha horrorizada pela fresta de uma porta e vê a boneca andando de mãos dadas com a sua filha e saindo pela porta fora. Assustada e em pânico,
A mãe não fez nada no momento, com medo de algo pior acontecer com a sua filha. Mas já com o amanhecer do dia, e estando a sua filha de volta em casa, a mãe pegou a boneca. Ela tentou rasgar a boneca, mas não conseguiu. Então ela colocou fogo, mas a boneca também não queimava. E depois do marido chegar e colocar muita gasolina, foi que a boneca finalmente pegou fogo. Mas enquanto a boneca queimava, uma risada sinistra e diabólica era ouvida por todos. Mas finalmente a família pôs um fim naquele sinistro pesadelo, sendo que nunca mais esqueceriam aquela horrível experiência. Bem, muitos podem não acreditar em fatos como esse, mas nunca devemos esquecer que em nosso mundo acontecem fatos impressionantes, os quais nunca foram desvendados e que desafiam a sobriedade dos mais céticos e dos mais incrédulos. Boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás! Essa história que eu vou narrar aqui circula pela minha família há anos. E acreditem, é real. A minha tia-avó, antes de morrer, ela confessou tudo o que fez em vida ao meu tio, que era o seu sobrinho e pastor. A minha tia-avó, que vou chamar aqui de Maria, quando era jovem, era uma mulher muito visionária. Estava sempre investindo em seu futuro, pois tinha o sonho de se tornar cantora. E talento, ela sempre teve de sobra, mas eram tempos difíceis. E as mulheres eram muito menos beneficiadas do que os homens em praticamente tudo. E quando ela fez 18 anos, apareceu um homem em sua casa e se dizia empresário e a prometeu uma carreira na música. Ela aceitou a proposta do tal rapaz e foi com ele para Belo Horizonte. E mais tarde, ela foi descobrir que esse homem era um cafetão. E logo, a minha avó foi para uma casa de prostituição. E com o decorrer do tempo, ela passou por vários atos de humilhação e crueldade naquele lugar. E a sua dívida era enorme com os donos da casa, pois eles cobravam das meretrizes até a estadia. Ela sempre orava todas as noites pedindo para que aquilo acabasse, mas segundo a mesma, Deus nunca ouvia as suas orações. Mas um certo dia, a minha tia-avó conversava com as outras mulheres que se prostituíam ali. E todas elas queixavam do tipo de vida que levavam. E foi quando uma das mulheres disse: "Não temos para onde ir, e só Deus pode nos ajudar. Vamos ter fé, porque se Deus quiser, nós vamos sair dessa vida." E foi quando a minha tia-avó respondeu: "Eu já estou cansada de orar e não resolver nada. Eu vou passar a orar agora pro diabo. Quem sabe assim ele me escuta." As mulheres que estavam ali repreenderam a minha tia-avó e fizeram o sinal da cruz. E naquela mesma noite, a Maria teve um sonho com um rapaz alto e elegante, e o mesmo dizia que poderia ser o seu protetor, e tudo dependeria dela. A Maria perguntou quem era ele, e ele disse que era o diabo, mas não estava ali para lhe causar mal, mas muito pelo contrário, ele queria dar a ela uma vida digna e justa, e em troca, ele só queria a sua devoção e reconhecimento. A Maria aceitou. A figura disse que aquilo era um sonho, mas ela, para concretizar o pacto, deveria desenhar um sigilo que ela viu em sonho, e ela deveria guardar esse selo sempre com ela. E o que ela quisesse era só ela meditar na figura
e pedir ao Duque do Inferno tudo referente a riquezas. E se ela quisesse saber se a proposta era real, ela deveria dizer bom dia para a primeira pessoa que ela visse quando acordasse, e logo em seguida perguntasse: você sonhou com uísque hoje? E a pessoa responderia: sim, sonhei. Sonhei que você dava uma festa e havia muita bebida nessa festa. E quando a Maria acordou, ela logo viu a senhora da casa a chamando e dizendo que a noite daquele dia seria muito especial, que muitos convidados importantes estariam ali. Então, era para todas elas saírem para comprarem roupas. A Maria logo se lembrou do sonho, mas achou que era besteira de sua cabeça. Mas mesmo assim perguntou à sua patroa se ela havia sonhado com uísque. E qual foi a resposta da mulher? Sim, ela disse que estava em uma festa e que essa festa ocorria em uma mansão e que a Maria era dona da mansão e estava dando a festa e havia muita bebida para todos os convidados. A Maria achou aquilo muito estranho, então ela lembrou do desenho que ela tinha que fazer, que era o sigilo que ela viu em sonho. Ela desenhou exatamente como viu no sonho, mas não se convenceu totalmente. Mas naquela mesma noite, ela tinha um cliente, um rapaz muito bonito e elegante, que por sinal, parecia o mesmo rapaz do sonho da noite passada. O rapaz era muito rico. Ele pagou os donos da casa pela Maria e assim a teve por toda a noite. E foi a primeira vez que ela se apaixonou por um cliente, e aquele rapaz também dizia estar apaixonado por ela. O mesmo a levou daquele lugar e pagou todas as dívidas que ela tinha com os donos do bordel. O tempo passou, os dois se casaram. Maria se desfez daquele pedaço de papel e ela tatuou no seu antebraço aquele desenho, que era o selo de ativação do Duque do Inferno. Maria conseguiu realizar o sonho de entrar para o mundo da música. Tiptoe through the garden, by the garden, up the willow tree. Tiptoe through the tulips with me. A mesma gravou alguns álbuns e até se apresentou em Nova York. Ela morava em uma mansão, tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar, e o seu marido era um completo cavaleiro, além de ser muito misterioso. Ele tinha certos hábitos estranhos, e um dele era nunca ir à missa com a Maria, e ele sempre a esperava do lado de fora da igreja, e ela nunca havia se tocado da verdade que ela havia feito um pacto com o demônio. 10 anos se passaram e o seu marido disse que estava na hora deles terem um filho. A Maria concordou e assim ela ficou grávida. E durante a sua gravidez, o seu marido chegou e revelou a Maria toda a verdade que ela já sabia, mas nunca quis enxergar. Ele disse que o diabo havia feito uma proposta há 10 anos e ele deu tudo a ela e pediu apenas a sua devoção em troca. Mas ela foi uma tremenda traidora, pois em todo esse tempo ela só prestou adoração a outro Deus. E depois de dizer isso, a ficha de Maria caiu e ela percebeu que aquele homem era o mesmo homem que ela havia visto no sonho. Ou seja, ele era o mensageiro do diabo. Ela olhou para a tatuagem do sigilo do Duque do Inferno que ela havia feito em seu braço, e naquele momento, a tatuagem começou a coçar e sangrar em seguida. O seu marido disse a ela que ela teria uma segunda chance, porém, ela deveria sacrificar o seu filho em nome do diabo e pedisse perdão, e também
demonstrasse gratidão por tudo que ela conseguiu. Ela então se negou a entregar o próprio filho e mandou seu marido ir embora. Ele simplesmente virou de costas e saiu. E quando a Maria olhou para o seu braço, aquela tatuagem com o selo do sigilo do Duque do Inferno havia desaparecido, e consequências enormes estariam por vir. Bem, uma delas foi o filho de Maria nascer morto e deformado. Ele parecia um demônio quando nasceu, e dias depois, a Maria descobriu estar com câncer e veio a falecer 3 meses depois. Mas antes de falecer, ela conseguiu reencontrar a sua família, os seus pais e irmãos, e ela confessou toda essa história ao seu sobrinho, que era pastor de uma igreja evangélica. E ela usou todo o dinheiro que havia ganhado no tratamento de sua doença, mas no final de nada adiantou e ela morreu pobre. Bem, Fael, essa é a minha história sobre a minha tia-avó que fez um pacto com o diabo, e todos da família afirmam que essa história é real. Espero que acreditem. Boa noite. Olá, eu me chamo Tiago e o relato que vou contar aconteceu por volta de 1990 em Minas Gerais. Bem, eu fui visitar uns parentes num sítio em um vilarejo chamado Olhos d'Água. Era um final de semana prolongado, no qual eu achava que iria aproveitar bastante. A minha tia havia dito para mim que o sítio havia sido vendido de porteira fechada, ou seja, com tudo que havia dentro. Portanto, eu achei muito estranho, pelo fato que ele foi vendido por um valor pequeno demais, pelo tamanho da propriedade, e também por ser num lugar bastante tranquilo, por não haver vizinhos a quilômetros em qualquer direção para encher a paciência. O sítio pertenceu a um ex-militar de uma corporação da cidade vizinha. Ele largou o emprego para se tornar voduísta, pois conheceu a religião por meio de um mambo voodoo e logo eles se casaram. Para quem não sabe, um mambo voodoo é um sumo sacerdote no voodoo haitiano, que é a religião predominante no Haiti. E eles são o posto mais alto do clero. Bem, este homem havia morrido há 2 anos, e a sua esposa tratou de vender o sítio o mais rápido possível, e nunca mais deu as caras. Bem, nesse sítio havia um jardim bastante interessante, pois possuía um tipo de cada planta, até mesmo várias plantas venenosas e várias fotos de haitianos, e pequenos bonecos de palhas. E também havia um riacho que passava próximo à casa, e em volta desta mesma casa havia uma vala com água. O segundo andar da casa servia de rancor para as entidades descerem. E para se subir nele, tinha que utilizar uma escada de madeira que ficava encostada à parede, pois não havia outro meio.
O primeiro dia nessa casa foi uma experiência assustadora, pois logo ao chegar eu me senti mal, como se ali tivesse algo muito ruim. Bem, eu dormi, ou pelo menos tentei, no segundo piso. E nós, eu e a minha prima Marcela, ouvimos passos a noite toda em nossas direções. E também uivos vindo do mato em frente à casa. E por vez ou outra subia um cheiro incessante de velas se queimando. Relatei o fato no dia seguinte para a minha tia. E qual não foi a minha surpresa ao saber que aquilo que aconteceu comigo e com a Marcela não era novidade alguma, e que já havia acontecido com tantas outras pessoas que ali haviam dormido. Inclusive, muitos relatam que o antigo proprietário, quando morreu, Amambo tentou ressuscitá-lo como zumbi. Bem, pode parecer brincadeira, mas se vocês pesquisarem, existem notícias verídicas que os voduístas haitianos levantavam os seus mortos por meio de magia negra. Porém, eles viviam como zumbi, e tal prática foi até mesmo proibida pelo governo haitiano. E tem até o caso de um haitiano que foi zumbificado após morto, e passou longos anos trabalhando dia e noite como escravo em uma plantação de cana. Então, muitos diziam que a Mamba zumbificou seu marido na esperança de trazê-lo de volta à vida. Porém, de alguma forma, o feitiço não deu muito certo. E o homem até apresentou sinais de vida, mas logo foi se transformando em uma criatura humanoide, metade homem e metade cão. Amambo havia invocado a entidade chamada Papa Legba, que é a entidade de maior poder para os voduístas. E para essa entidade, o cachorro é sagrado. Portanto, esse deve ser o motivo daquele homem começar a se transformar em uma besta fera sem vida. O corpo daquele homem se contorcia pelo chão e se transformava naquele ser trevoso. A entidade chamada Papa Legbar disse a Mambo que ela seria responsável por aquilo, pois ela quis romper as barreiras naturais entre a vida e a morte. Então, o homem se transformou em uma enorme besta fera e fugiu para o mato. Amambo colocou o sítio à venda e se mudou mais rápido dali. Confesso que a história me assustou um pouco, porém, deixamos o ocorrido para lá e resolvemos aproveitar o dia, que estava com um sol maravilhoso e convidativo para se fazer uma caminhada para se conhecer melhor o local. Então, seguimos eu e os meus primos, o Ruick, o André, o Rodinei e a minha prima Marcela mata adentro. Seguimos o rio para tentar chegar até a sua nascente. Estávamos tentando subir uma rocha muito grande, tipo um morro. Ela era escorregadia e só conseguíamos subir com o auxílio de raízes das árvores próximas a ela. Bem, estávamos quase conseguindo chegar no topo da rocha, quando aconteceu. O Rick era quem estava mais próximo do topo da pedra, mas quando ele olhou para cima, ele ficou pálido e parou ali, no meio do caminho. Pois ali no topo do morro, ainda às 10 horas da manhã, estava um enorme cão negro dos olhos vermelhos. Aquela coisa rosnava e dos seus enormes dentes saíam baba. Olhamos também para cima e todos nós testemunhamos aquilo.
e ficamos apavorados. Então, o Rick deslizou pela rocha até cair próximo às pedras que lá haviam. Ele deu um grito de dor e disse que tinha cortado o pé e que o corte era muito profundo. O meu medo vendo aquela criatura foi tanto que eu também perdi o equilíbrio. E com isso, eu fui rolando rocha abaixo com a minha cabeça indo em direção às pedras. Mas com um movimento brusco, eu consegui girar o corpo e bati com o corpo próximo ao Rick, e ele sangrava muito. Eu, ali embaixo, rapidamente olho para cima e o cão já havia desaparecido. Peguei o Rick e fui logo prestar-lhe os primeiros socorros. Conseguimos sair de lá, levando o Rick nas costas até a casa. E de lá, levaram-no ao médico, e ele levou 12 pontos no pé. Tratei de perguntar mais sobre o sítio para minha tia, e ela tentava desconversar. Mas de tanto insistir, ela acabou por me contar mais do que eu queria ouvir. Ela me disse que ali no sítio ainda havia os instrumentos de magia da Mambo, e que no dia 12 de janeiro deste mesmo ano, uns amigos dela que adoram uma bagunça tinham se apossado desses instrumentos mágicos voodoo, e que eles ficavam dando voltas do lado de fora da casa, batendo nas janelas e gritando, e assim zombando da religião dos voduístas. E fizeram isso durante quase todo o fim de tarde daquele dia. Quando anoiteceu, houve um corte de energia elétrica, e todos estavam juntos na sala, quando de repente, um dos rapazes que tinha leves problemas mentais ficou possuído por um espírito, que ninguém ali sabia o que era. Ele ficou com uma voz de criança e dançava incorporado pela casa. Xingava os seus amigos e pedia uísque e cigarro. E quando no segundo piso começaram a se ouvir primeiramente passos, e logo depois músicas de rituais espíritas e risadas diabólicas. A escada de madeira começou a bater com violência na parede, como se alguém estivesse subindo e a descendo com grande velocidade. Um dos rapazes, quando chegou próximo à janela para pular e tentar correr dali, a mesma se fechou com extrema violência. E aí que ele teve certeza que não era coisa deste mundo, pois ao se afastar, a janela ficava abrindo e fechando, ora ao seu lado esquerdo e ora ao direito. E foi quando eles ouviram o primeiro estrondo do tambor. E aí, tanto a música quanto as danças aumentaram o ritmo de tal modo que o som estava ensurdecedor. E aquele jovem com problemas mentais dançava e ria pela casa. No segundo estrondo do tambor, houve um barulho tipo como se tudo, o som, a dança e os passos fossem tragados para algum lugar. E ali havia ficado somente o silêncio. E foi quando o rapaz possuído disse com uma voz grossa e estranha: "Vocês estavam zombando de mim. E agora? Por que estão chorando? Pois eu vou levar esse aqui para atormentá-lo lá do outro lado." E logo após, tudo parou. E 5 minutos após o fato, a luz voltou e todos estavam pálidos de medo. Mais tarde, perceberam que aquele rapaz possuído, que tinha problemas mentais, estava desmaiado. E quando tentaram o reanimar, todos se assustaram ao perceber que ele estava morto. E na autópsia foi constatada uma parada cardíaca.
e por isso ninguém foi indiciado por crime algum. Eu confirmei a história com todos os presentes naquele dia, e me disseram que de vez em quando o meu tio Alan, quando está dormindo na cama que pertenceu ao falecido, abaixo dela aparece uma nuvem negra em forma de cão que o empurra para fora da cama. E desde que eu saí desse sítio assombrado, eu fico sempre que posso buscando mais relatos que ocorreram nele. E até hoje eu tento localizar a Mambo Voodoo para me explicar melhor o que de fato ocorreu ali. Mas sem sucesso, pois ninguém sabe onde ela foi parar. E também ninguém mais fica no sítio após o cair da noite. Exceção de 2 tios meus, pois ninguém tem coragem suficiente para isso. E todos vão embora assim que começa a escutar aqueles uivos vindo da mata. Bem, até hoje o sítio pertence à minha família. Boa noite. Essa história que vou contar aconteceu quando eu ainda era adolescente e morava em Serra Talhada, no sertão pernambucano. Na época, eu tinha 17 anos e, como todo adolescente, gostava de viajar. E todos tínhamos vontade de passar um final de semana no Balneário de Caldas, que fica na cidade de Barbalha, localizada no sul daquele estado. Fizemos então os preparativos para a nossa aventura. Porém, combinamos que não iríamos ficar em um hotel, pois assim poderíamos aproveitar bem as noites. Ficaríamos em um lugar que chamam de o Cruzeiro, onde durante o dia muitas pessoas costumam acampar. Mas dizem que à noite o local se torna mal assombrado. Bem, tudo correu às mil maravilhas durante o dia. Nos divertimos muito no balneário e, ao entardecer, fomos ao tal cruzeiro para passar a noite. Éramos 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres. Levamos apenas uma barraca e vários colchonetes. Fizemos uma fogueira e ficamos conversando besteira. A vista de lá era muito linda. O céu estava limpo e a lua cheia clareava bastante. Até então havia ocorrido tudo bem. Porém, o resto de nossa noite iria se transformar num pesadelo dos mais horríveis. Mais tarde da noite, começamos a ouvir um barulho que vinha da mata próximo onde estávamos. Pensamos em algum animal, mas com a fogueira acesa, ele não se aproximaria. Mas logo começamos a ouvir sussurros vindo da mata. E esse sussurro, somado com o assobio do vento daquela noite, deixava o ambiente ainda mais sinistro e carregado. Tentamos ficar calmos para não assustar as meninas. Porém, estávamos temerosos, pois nenhum de nós tinha trazido nenhuma espécie de arma. Foi quando a minha namorada deu um grito e todos se levantaram assustados. Ela disse ter visto uma silhueta passando na mata. Bem, não tinha mais como manter a calma. Estávamos realmente apavorados. Para voltar ao vilarejo onde ficava o balneário, tínhamos que atravessar a mata.
Então resolvemos que só voltaria quando amanhecesse. E neste momento começamos a ver vultos aparecerem da mata, um depois do outro, até formar um total de 10 vultos. Apontavam para nós e cochichavam palavras incompreensíveis. Chamavam nossos nomes e davam gargalhadas. De repente, se viraram e voltaram para a mata. Porém, aleatoriamente continuavam chamando os nossos nomes de dentro da mata. Pedimos para as meninas ficarem dentro da barraca, enquanto decidíamos o que fazer. Resolvemos que 2 de nós ficariam, e 2 iriam ver o que estava acontecendo. Foi um erro. Não deveríamos nunca ter ido atrás daqueles vultos. Eu e outro colega pegamos um pedaço de pau e seguimos com muito medo, mas não podíamos demonstrar. E quando entramos na mata, comecei a sentir uma fadiga nas pernas. Ouvia gritos e gemidos de desespero. Notamos vultos passando rapidamente entre os arbustos. Perguntei quem estava lá, mas só tive como resposta uma risada sinistra. De repente, vozes vindo de todas as direções nos deixaram confusos, junto com várias risadas de criança. Começamos a correr e nos perdemos um do outro. Maior foi a minha surpresa quando uma criança de mais ou menos uns 10 anos apareceu em minha frente e disse: "Por favor, nos ajude." A criança pegou a minha mão e me levou a um local próximo de onde estávamos. A sua mão era gelada. E lá chegando, vi um caminhão virado e vários corpos no chão. Fiquei sem saber o que fazer. Pedi à criança que aguardasse, que iria pedir ajuda. Então, a criança se ofereceu a me levar para o acampamento. E quando cheguei, contei a todos o que eu tinha visto e decidimos pedir ajuda. Quando olhei de volta para a criança, a mesma havia sumido. E imaginamos que o garoto havia voltado para o local do acidente. Quando chegamos ao vilarejo, procuramos o posto policial e contamos o que tinha ocorrido. O policial deu uma risada na nossa cara. Não entendemos nada na hora, mas ele contou que há 10 anos atrás, um caminhão carregando 10 adultos e uma criança havia virado na estrada e ninguém sobreviveu. Desde então, muitas pessoas têm visto coisas sobrenaturais no lugar. No outro dia, resolvemos ir até o local do acidente. E lá encontramos 11 cruzes e muitos restos de vela que foram acesas em memória daquelas infelizes almas. Com certeza fomos então visitados pelas almas das vítimas daquele trágico acidente. Não é preciso dizer que eu fiquei pálido e com os cabelos em pé. No mesmo momento, fomos embora daquele lugar. Essa experiência ficou gravada em nossas mentes. E até hoje comentamos aquele incidente, o qual nunca será esquecido. Boa noite. Boa noite, sou de Cuiabá, Mato Grosso, e tenho 19 anos. Tudo começou num certo dia, quando uma irmã da igreja veio falar com a minha mãe depois do culto. Na época, eu tinha 12 anos de idade. Essa irmã disse para a minha mãe que teve uma revelação, e que nesta revelação,
havia um espírito de bruxa na minha casa. Poucos dias depois, estava fazendo muito calor. E como só no quarto dos meus pais tinha ar-condicionado, eu e meu irmão acabamos indo dormir lá. E nesta noite, eu comecei a ter terríveis pesadelos com uma bruxa. No sonho, ela abria a porta do quarto da minha mãe e falava que ia explodir tudo. E ficava arrastando as unhas na parede, com aquele som infernal e agoniante. Logo após, ela entrou no banheiro, fechou a porta e explodiu. Então, eu acordei suado. E muito assustado, imediatamente acordei os meus pais. Eu estava chorando muito e contei o que havia sonhado. Os meus pais oraram e o restante da noite eu dormi normal. Porém, o pesadelo não havia acabado. Passei cerca de 3 dias tendo pesadelos com essa bruxa e dormindo muito mal. E para piorar mais a situação, comecei a vê-la pessoalmente, ou seja, acordado na minha frente. Eu a via correndo pela casa, arrastando as unhas nas paredes, exatamente como no sonho. Era tão atordoante que a minha mãe teve que faltar no serviço para ficar comigo em casa. A bruxa era horripilante, com baixa estatura, cerca de 1,5 m. Era exatamente como descrevem em filmes, com narigão, queixo grande e pontudo como uma verruga, e tinha os cabelos todos desgrenhados, como se tivesse levado um choque. E apenas eu era o único que via esta bruxa. E como a minha mãe tinha faltado do serviço, ela pediu que eu tocasse um pouco de clarinete para ela ouvir, pois faço parte da orquestra da minha igreja desde os meus 8 anos de idade. A minha mãe então se sentou e eu comecei a tocar. Neste mesmo momento, o chuveiro do quintal da minha casa abriu sozinho. Ou seja, começou a sair água sem ninguém tê-lo ligado. Eu e minha mãe fomos lá no fundo da casa verificar. E então eu deixei o instrumento na sala. E nisso, o chuveiro fechou sozinho. Porém, o chão estava todo molhado, como se o chuveiro realmente tivesse sido ligado por alguém. E enquanto nós estávamos no fundo, o instrumento que eu havia deixado na sala começou a tocar sozinho. Porém, não tocava uma melodia, mas era como se alguém tivesse o assoprando mesmo, sem nenhuma nota. E isso durou uns 4 segundos. Tempo suficiente para perceber que não era coisa da nossa cabeça. E logo após isso, a minha mãe orou comigo. E a partir daí, eu nunca mais vi e nem sonhei com essa bruxa. E até hoje eu agradeço a minha mãe por estar comigo quando tudo isso aconteceu, porque ninguém acreditaria em mim. Mas como ela viu e ouviu, ela própria confirma. Hoje tem cerca de 6 a 8 anos que eu a não vejo, mas isso me deixou muito traumatizado. E por isso que eu não gosto nem de ouvir falar de filmes de terror, que eu tenho medo. Boa noite. No ano de 1967, a minha avó paterna deu à luz ao seu último filho e o chamou pelo nome de Josué. Segundo ela, a criança era um bebê muito bonito e saudável. E quando o pequeno completou 6 meses de vida,
a minha avó recebeu a visita de uma conhecida da família. Então, ela convidou a mulher para entrar na humilde casa de ripas, muito comum no interior do Mato Grosso, local onde a minha avó vive até os dias de hoje. O pequeno Josué estava deitado em uma rede, dormindo. A mulher imediatamente fitou os olhos no garoto. A minha avó diz que ela sorriu e, virando-se para ela, disse: "Que lindo menino! Posso segurá-lo?" A minha avó era muito ciumenta com seus pequenos, mas concordou que a mulher o segurasse em seus braços. Então, a mulher segurou Josué e disse: "Olha, se não quisê-lo criar, pode dá-lo para mim." "Claro que quero criar o meu filho!" retrucou a minha avó, tirando o pequeno dos braços daquela mulher. A mulher, com uma cara de fúria, se retirou e a minha avó devolveu o garoto à rede no qual ele dormia antes. Conta a minha avó que naquela mesma noite, enquanto dormia com o menino apoiado em seu seio, ao abrir os olhos, viu na beira da sua cama uma mulher toda vestida de vermelho, com um véu também vermelho e transparente, cobrindo a sua face já envelhecida. E tinha longos e lisos cabelos brancos. A minha avó, sentindo muitos arrepios e medo ao olhar para aquela mulher, que logo estendeu os braços como se quisesse segurar a criança. E a minha avó percebeu que as suas mãos eram tão brancas e magras que se podiam ver os ossos. Rapidamente, a minha avó abraçou o menino e acordou meu avô. Quando ela retornou a olhar para a beira da cama, a mulher havia desaparecido. No dia seguinte, ao acordar, a minha avó percebeu que o bebê rejeitava o seu seio e não queria mamar. Então ela, muito preocupada, levou a criança até o farmacêutico, pois naquela época era muito comum as pessoas se tratarem com o farmacêutico, até porque era de difícil acesso médico em uma zona rural. Bem, o farmacêutico nada pôde diagnosticar. Então, o menino foi se arruinando, até que 3 dias depois ele acabou falecendo. Antes da visita da mulher, Josué era uma criança saudável. E depois da visita e da visão da velha de véu, a criança definhou. E a minha avó acredita que a morte da criança está ligada com aquela velha, que na verdade era conhecida por muitos por praticar magia negra na região. Boa noite. Este relato ocorreu com a minha avó por volta dos anos 60, em Cuiabá, no Mato Grosso. A minha mãe era criança na época e sempre conta este relato. Nesta época, a minha avó tinha uma vizinha que não me lembro o nome. E ela fazia trabalhos de magia negra. A minha avó mantinha um relacionamento cordial com ela, mas não era amizade. O marido dessa mulher trabalhava em uma hidrelétrica, que era a empresa que fornecia energia elétrica na época. Então, esta vizinha contou para a minha avó que iria fazer um trabalho para o seu marido morrer. E a minha avó ficou chocada com aquilo. E não concordando, disse para a vizinha: "Eu te desconjuro se você fizer isso." A mulher não gostou do que a minha avó disse e nunca mais falou com ela. Bem, alguns dias se passaram. E o marido dessa vizinha estava trabalhando. Então ele subiu em um poste
e foi eletrocutado. Morreu na mesma hora com o choque que levou. E depois de um tempo, essa vizinha da minha avó também veio a morrer. Bem, só sei que a partir daí, a vida da minha avó virou um inferno. A vizinha falecida aparecia constantemente para ela. Puxava o pé dela à noite, derrubava a minha avó da cama. E às vezes, quando a minha avó estava andando na rua, aquele espírito a derrubava sem explicação nenhuma. A minha avó não estava mais aguentando aquilo. Em uma noite, ela relatou que a mulher apareceu no quarto e puxou o pé dela. A minha avó acordou e falou bem firme: "Vai pro inferno que é o seu lugar." E a partir desse dia, isso nunca mais aconteceu. E todos aqueles fenômenos pararam. Esta é uma história real contada pela minha avó. E também pelas minhas tias e pela minha mãe, que se lembram muito bem de tudo. Boa noite. O que vou relatar aqui é realmente um fato que eu presenciei. Em 2004, quando eu tinha 14 anos, assim como hoje, tinha muita dificuldade em dormir à noite. Não era por medo ou por nada, pois dos meus 14 anos, eu só tinha atenção para o amor inatingível, no qual não vem ao caso. Bem, era uma noite normal, tranquila de verão, talvez primavera. Me lembro que não estava frio. Deitei na cama sem sono. Eu precisava dormir cedo, pois no dia seguinte eu tinha que ir para a escola. Mas deitar sem sono na cama é a pior coisa que se faz quando se tem dificuldades para dormir. Na cama, a gente perde a noção do tempo. Mas eu acho que já passava das 3 da manhã. Então, logo escutei o barulho da chuva cair no telhado. E em seguida, comecei a ouvir um choro seguido de uma risada estridente. Era um choro de bebê e uma risada maligna que também parecia vir do bebê. Aquela risada não vinha da casa de nenhum dos meus vizinhos, pois dava para se ouvir nitidamente aquilo vindo da rua. A risada e o choro não parecia vir de dentro de nenhuma casa. Você percebe quando o som vem de algum lugar fechado por 4 paredes. E aquele som vinha da rua de trás, ou um pouco mais perto. Eu já estava me irritando com o barulho. Além de ter que enfrentar o sono no dia seguinte, eu teria que aguentar uma noite irritante. E foi quando eu ouvi um grito alto de um homem com voz forte. Parecia um grito de desespero, aquele do tipo de filmes de terror. Mas depois disso, eu só escutei o silêncio da noite e não dormi. Porém, não foi pelo fato de escutar aquilo tudo, pois eu estava indiferente com aquilo. A minha preocupação era outra, como eu havia dito lá atrás. Então, eu não me importei com isso, até umas semanas depois. Essa parte eu nunca soube contar muito bem, mas vou tentar fazer o meu melhor. Em um final de semana depois disso, eu fui com uns amigos no sítio do avô de uma amiga nossa. Lugar muito bonito. E bem de noite,
havia um monte de adolescentes em um lugar escuro no meio do nada. E isso sempre acaba em histórias de terror. Mas ninguém conhecia nenhuma história boa. Então decidimos pedir para o avô da nossa amiga contar. Vocês sabem como é pessoa velha de cidadezinha. Sempre tem alguma coisa assustadora para contar. E eu me lembro das palavras dele. E o velho disse: eu não conheço nenhuma história de terror. Desculpem, mas vou contar uma coisa que um conhecido meu me contou há muito tempo atrás. Não é bem uma história de terror. É mais sobre superstições dos tempos mais antigos. Na época em que as pessoas carregavam amuletos da sorte e de proteção. O meu amigo era um desses supersticiosos e sempre carregava alguns dentes de alho no bolso e na camisa. Certa noite, ele estava voltando de um bar a cavalo e ele tinha que passar no meio de um canavial. E no caminho, ele viu um bebê chorando na beira da estrada. Lógico que ele não podia deixar o bebê ali. Então, ele pegou o seu grande chapéu de palha e colocou o bebê. Colocou o chapéu no colo, subiu no cavalo e continuou a viagem. No meio do caminho, ele escutou uma voz maléfica vindo do meio do canavial. E aquela voz dizia algo do tipo: anda logo, não vai fazer nada com ele não? E em seguida, aquela coisa que estava no canavial começou a dar uma risada macabra. E foi quando o meu amigo ouviu o bebê falando. Porém, ele não tinha certeza se a voz vinha da boca do bebê. Mas com certeza a voz vinha dele. E o bebê disse: não posso, ele está com alho na camisa. Isso era o que ele dizia. E sem pensar duas vezes, o meu amigo jogou o bebê no meio do canavial e saiu disparado com o cavalo. Depois de ouvir essa história do velho, não deu para deixar de relacionar com o que eu tinha presenciado semanas atrás. E fiquei com aquela história na cabeça. Mas por outro lado, decidi acreditar que a história do velho era apenas coincidência. Alguns dias depois, estava eu em minha cama. E como sempre, estava sem sono. E foi quando, lá por volta das 3 da manhã, comecei a escutar aquele choro de criança novamente. E parecia que vinha da rua de trás. Então, para tirar essa história a limpo, eu decidi sair lá fora para poder provar para mim mesmo que não era nada demais. Mas o que vi naquela noite me fez arrepender de ter levantado da cama. O que vi ali fora provocando aquele choro era uma criança que estava na esquina da minha rua. A minha rua era bem escura e pouco movimentada. E naquela hora da noite, com certeza não haveria ninguém passando por ali. A criança estava a uns 30 metros de mim. Dei alguns passos para fora do portão da minha casa e pude ver melhor. Era um garoto de aproximadamente 10 anos de idade. Ele era bem magro. A sua pele era vermelha. E da sua cabeça saíam 2 chifres negros. E ele possuía um rabo comprido. E assim, eu pude ver que aquela coisa não era deste mundo.
A criatura olhou diretamente para mim. E neste momento, eu percebi que aquele ser maléfico não tinha olhos. E no lugar dos seus olhos, haviam 2 buracos negros. A coisa abriu a boca, mostrando as suas enormes presas afiadas. Em seguida, apontou o dedo indicador na minha direção e deu aquela risada macabra. A mesma risada que escutei semanas atrás. As minhas pernas ficaram bambas e a criatura fez menção de vir em minha direção. Eu caí de costas, me levantei rapidamente e corri para dentro. Entrei em casa tão afobado que nem me lembrava se havia trancado o portão no cadeado. Uns 10 minutos depois que o susto passou, peguei o meu celular e liguei para a polícia. Disse que havia uma criança chorando na esquina da minha casa, àquela hora da noite. A atendente me encheu de perguntas e pediu até que eu fosse lá e ficasse com a criança até a polícia chegar. Eu disse a ela que não e desliguei em seguida. Uns 10 minutos depois, eu vejo as luzes do giroflex passar pela minha rua. Fui até o portão e abri só o necessário para espiar. Mas como era de se esperar, aparentemente a polícia não encontrou nada. Queria muito ver a cara dos policiais a se depararem com o demônio em forma de criança. Depois daquele dia, eu nunca mais escutei o choro e nem as risadas. E até hoje não tenho opinião formada sobre isso. Mas acho que de certa forma o que eu vi tinha alguma ligação com a história do velho. Ou talvez fosse um demônio que se materializou no plano físico. Bem, eu tenho certeza que isso realmente aconteceu. Cabe a vocês acreditarem ou não. Mas eu gostaria de ouvir algumas opiniões construtivas. E se alguém sabe mais alguma coisa sobre algo do tipo, por favor, deixe nos comentários. Pois tudo isso que eu vi e presenciei foi real e não inventei nada aqui. Boa noite. Isso aconteceu há mais ou menos há 7 ou 8 anos atrás. Eu estava com 8 anos de idade e o meu irmão com 11. O meu irmão se chama Caio e o amigo dele se chama Pedro. Nós estávamos brincando no jardim e eu, como gostava muito do meu irmão, fui junto deles. A gente ficou correndo lá fora por um tempão. E então, logo cansamos. Onde moramos, tem uma pequena floresta que fica de um lado. E atrás da minha casa, tem uma rua bem movimentada. Em frente da minha casa, tem um trilho de trem, que passa por perto da casa. Essa linha de trem corta a floresta. Porém, nenhum trem passa por ali. E a linha está abandonada há um tempão. Nós estávamos entediados e decidimos acabar entrando na mata. E aquilo era um grande erro para um garoto de 11 anos, um de 12 e um de 8. Estávamos andando pela floresta e nunca havíamos ido tão longe assim. Eu queria voltar para casa
mas os garotos queriam ficar. Então eu não conseguia voltar sozinho. Daí foi quando nós vimos os trilhos de trem. O Caio e o Pedro saíram correndo. E eu fiquei ali parada e comecei a chorar. O Pedro, que era o bonzinho, voltou e falou que estava tudo bem. E que eu não precisava chorar. E que nós já estávamos indo embora. Começamos a andar de novo e fomos em frente, saindo dos trilhos e entrando no mato. E depois de um bom tempo andando, vimos mais para frente a mata se abrindo. Eu fiquei relaxada e contente, achando que era o caminho da minha casa. Mas quando chegamos perto, era o trilho de novo. A gente achou estranho, porque havíamos acabado de sair dele. Mas como a gente fez algumas curvas, simplesmente achamos que tínhamos feito um círculo. Então viramos para trás e começamos a andar de novo. Depois de mais um tempo andando, chegamos a um barranco que não tínhamos visto antes. O meu irmão Caio falou que sabia onde estávamos, pois ele já havia ido lá subir aquele barranco. E daí continuamos em frente. Mas alguns minutos depois, acabamos voltando para outro ponto dos trilhos. O meu irmão olhou para um lado, olhou para o outro e andou um pouco mais para frente. Eu fiquei parada lá no meio do trilho, olhando para um lado e para o outro, para ver se algum trem passava por ali. Foi aí que o meu irmão voltou e falou que a gente estava perdido. Eu comecei a chorar de novo, mas o Caio simplesmente agarrou a minha mão e me arrastou para continuarmos andando, como se estivesse tudo bem. Ficamos andando por volta de mais uma hora, seguindo aquele trilho. E foi aí que comecei a ouvir uma música tocando. Era maravilhosa e parecia ser um flautista. A música tocava e parava, e depois de um tempo tocava de novo. Então começamos a seguir a música. Nós estávamos andando pelos trilhos e logo percebi que havia alguém andando em volta da gente. E depois de algum tempo, aquela música estava vindo de dentro da mata. E para continuar seguindo ela, eu tinha que sair dos trilhos. Sabia que aquilo era perigoso, pois nem sabia quem estava tocando aquela música. Logo então, a música parou de tocar e nós ficamos parados, olhando para dentro da mata, para o lugar aonde tínhamos ouvido ela pela última vez. Logo, ouvi o som de alguém andando atrás da gente na mata. E a música começou a tocar na nossa frente, como se estivesse avisando que o perigo se aproximava. Eu não pensei duas vezes e corri na direção da música. Ficamos andando por mais meia hora dentro da mata, ouvindo aquela flauta tocar. Aquela melodia tocava e parava, e às vezes fazendo a gente mudar de direção. O som daquela flauta não parecia estar muito longe, mas não conseguíamos ver de onde estava vindo o som. Nós não víamos mais ninguém naquela mata, e também não ouvíamos os passos de ninguém.
o que é bem difícil de acontecer se tivesse mais alguém lá no meio do mato com a gente. E após um tempo andando, eu vi uma construção e a estrada. E nós saímos correndo para lá. Era um centrinho de compras aqui da cidade, onde tem uma padaria, umas lojinhas e alguns restaurantes. O centrinho ficava a alguns quarteirões da minha casa. E na frente da padaria estava a minha mãe chorando. E o meu pai abraçado a ela, conversando com um policial. Assim que eu vi eles, eu saí correndo na direção deles. A minha mãe me abraçou e me pegou no colo. E em seguida, deu uma bronca no Caio, por não ter avisado ela que iria sair. E este foi o fim do meu pesadelo. Até hoje, não sei quem ou que estava tocando aquela flauta. E também não sei o que era aquela coisa que estava nos seguindo na floresta. Mas acredito que ali na floresta havia um espírito bom e outro mau. O bom tocava a flauta para afugentar aquele demônio, que era aquela coisa que estava nos perseguindo, e ao mesmo tempo nos fazendo ficar perdidos na floresta. Eu já voltei lá algumas vezes depois do que aconteceu. Porém, nunca mais cheguei a ouvir o som daquela flauta. E também não me perdi de novo. Mas uma coisa que eu acho estranho é que não entendo como nos perdemos. Pois o caminho da minha casa até os trilhos é muito simples. Mas acredito que alguma coisa de ruim que estava ali na mata queria que nos perdêssemos. E talvez fosse até mesmo um espírito da mata. Bem, este é o meu relato. Boa noite. Fui apaixonada por um lobisomem. Boa noite. Pode me chamar aqui neste relato pelo nome fictício de Vanessa. Este fato ocorreu comigo no estado de Minas Gerais, há 10 anos atrás. Não vou dizer o nome da cidade para preservar o lugar, mas posso dizer que essa cidadezinha fica a 200 quilômetros de Belo Horizonte, capital mineira. Bem, tudo começou quando eu tinha 17 anos e cursava o 2º ano do ensino médio. Era início das aulas e eu conheci um amigo um tanto especial. Fico muito emocionada em tocar nesse assunto. Mas, bem, vamos lá. Chamarei esse garoto aqui pelo seu sobrenome real, Alves. Ele era novato na nossa turma, pois o mesmo acabara de mudar recentemente para a cidade. Alves era quase que completamente cego. Ele tinha um grave problema de miopia, e mesmo de óculos, ele só enxergava as coisas se tivesse a 2 palmos no máximo de distância dos seus olhos. Ele era muito lindo, apesar do seu problema de visão. Os seus óculos te davam um charme a mais. Ele era moreno claro, tinha um cabelo liso, era alto e os seus dentes eram perfeitamente alinhados. Ele era magro e tinha um corpo de me deixar louca. Ele tinha 16 anos e ninguém do colégio o discriminava pelo seu problema. Mas também ninguém era de muita amizade com ele, pois não há nada de interessante em ser amigo de um cego. Isso é um pensamento de pessoas babacas e egoístas. Pois bem, já que ninguém se aproximava dele, eu achava era bom, pois assim seria fácil ser sua amiga e não ter concorrência de amizade. E quem sabe até algo a mais que amizade. Logo me aproximei de Alves e passamos a ser bons amigos. Com o tempo,
ele se tornou amigo de um garoto da nossa sala, que também o chamarei aqui pelo seu sobrenome verdadeiro, que é Henrique. Alves e Henrique eram da mesma idade e eram muito próximos. Certa vez, eu perguntei a Henrique se o Alves já disse algo ao meu respeito. Tipo, se gostava de mim, além de amiga. Também disse que eu sentia uma paixão muito forte por ele. Henrique logo disse que eles não costumavam falar dessas coisas, mas que ele iria falar com Alves. E assim aconteceu. Ele disse a Alves que eu gostava muito dele. E assim, eu e ele começamos um namoro graças a Henrique. Henrique nunca me disse que o Alves não estava pronto para um compromisso ainda. Porém, eu só fui saber disso muito mais tarde. Bem, com o tempo, Alves conheceu a minha família, e a mesma gostava muito dele. Nós sempre saíamos para algum lugar à noite, tipo sorveteria, cinema, festas, enfim. O curioso era que muitas das vezes Alves sempre inventava uma desculpa para voltar cedo para casa. No começo eu até acreditava, mas depois passei a duvidar, pois sempre que dava 8 horas da noite era a mesma conversa. Vanessa, preciso ir embora, pois a minha mãe não deixa eu ficar até esse horário na rua. Ele dizia que morava só, com a mãe dele, e que nunca chegou a conhecer o pai. Mas sempre que eu tentava me aproximar da sua casa para conhecer a sua mãe pessoalmente, ele sempre inventava uma desculpa para que eu nunca a conhecesse. Dizer que ela estava doente ou que estava passando mal, ou até mesmo que não estava em casa. Bem, deixei isso para lá. Certo dia, eu marquei de o encontrar na praça perto da sua casa. Marcamos às 17 horas, mas ele não apareceu. Tentei ligar e nada dele atender. Mandei mensagem no MSN, mas ele também não estava online e nem me respondeu. Então, resolvi ir até a casa dele. Isso já era por volta de 8 da noite. A casa dele ficava em uma rua sem saída. Era a última casa da rua e não tinha vizinhos dos lados. Todos os lotes eram vagos. A rua da casa dele deveria ter 1 quilômetro, porém só havia moradores em 3 casas da rua, incluindo a casa dele. Essa casa que ele morava estava mais para um casarão. Boa parte ainda estava em construção. Havia uma grande parte da casa no início do lote e a casa dele mesmo ficava nos fundos. Era difícil chamar e alguém escutar, pois não tinha campainha. O portão era de grade e dava para ver até certo ponto da casa. Bem, não havia outra alternativa a não ser gritar. Mas antes que eu fizesse isso, eu comecei a ouvir uivos vindo da casa dele. Logo pensei que talvez fosse o seu cachorro, apesar dele nunca ter comentado comigo que tinha um cachorro. Os uivos não eram normais, eram uivos de dor, estavam muito intensos. Eu não sei o que me deu na cabeça, mas eu resolvi pular o muro e ir até lá investigar. Pois vocês sabem como é as adolescentes quando estão gostando de alguém, né? Só fazem loucuras. Pensei que talvez Alves estivesse em perigo, então pulei o muro e fui até lá cautelosamente. Assim que me aproximei da casa do fundo, o que ouvi me fez gelar a espinha. Havia uma mulher gritando e falando com uma língua totalmente desconhecida. E havia outra voz, só que essa outra voz urrava e grunhia, mas grunhia como se estivesse chorando. Me arrupiei até a espinha e saí de lá correndo. Tamanho foi o medo que na hora de pular o muro eu pulei pelo portão de grade e a minha saia ficou presa na grade do portão. E eu estava tão apavorada que não me importei e saí correndo na rua só de calcinha, até chegar em casa. Fui dormir chorando com tudo isso que tinha acontecido. E o pior, eu sentia que algo de ruim estava acontecendo com Alves. No dia seguinte, eu cheguei bem cedo na aula.
e fiquei na expectativa dele aparecer. E acabou que ele chegou um pouco atrasado. Então, no intervalo da aula, fomos conversar. Eu logo perguntei o que aconteceu. Ele me pediu desculpas e disse que passou mal e acabou dormindo. Bem, eu acabei contando a ele tudo o que aconteceu na noite anterior. Contei que entrei na casa dele e contei tudo o que vi e ouvi. Ele disse que deveria ser coisa da minha cabeça. E daí já viram, né? Eu fiquei como louca. Aquele dia era uma quarta-feira, dia de culto na igreja quadrangular que eu frequentava. Eu sempre insistia que ele fosse comigo e ele sempre recusava, até que consegui convencê-lo de ir comigo naquela noite. Ele disse que só ficaria até as 8 horas da noite, pois não podia deixar sua mãe sozinha em casa. Combinamos assim, e nesse dia o Henrique foi conosco. Antes do culto, o pastor Rogério veio nos cumprimentar. Ele estava feliz por eu levar 2 pessoas para a igreja. Ele me cumprimentou e cumprimentou o Henrique sorrindo. Mas na hora de cumprimentar Alves, a expressão no rosto do pastor mudou totalmente. O pastor logo gritou: "Afasta daqui, espírito imundo das trevas!" Alves e Henrique ficaram sem entender nada. Mas eu já estava acostumado com as loucuras desses pastores de igreja pentecostal e deixei o pau quebrar. Em seguida, o pastor Rogério começou a falar uma língua estranha. E logo Alves se curvou com as mãos para trás, como se estivesse algemado. O pastor Rogério logo disse: "Qual o seu nome? E o que você quer fazer no corpo desse jovem?" Alves disse com uma voz rouca e bem sinistra: "Meu nome é Belial, e foi a mãe dele que me invocou. Ele nasceu cego das vistas, e a sua mãe me chamou para que eu o curasse. E eu estou aqui, porque ele pertence a mim." E o pastor logo disse: "Ele não pertence mais a você. Eu ordeno que deixe esse corpo e vá embora para o inferno, espírito errante. E só Deus tem o direito de curá-lo." E Alves logo respondeu com aquela voz sinistra: "Você não tem poder sobre mim. Você, pastor, é um pecador. Usa o dinheiro da igreja para sair com outras mulheres. Enquanto a sua querida esposa acha que você está no monte orando. Você não sabe com quem está lidando. Se alguém aqui tem o direito de sair, esse alguém é você, pois você não tem autoridade nenhuma sobre mim. Você não tem autoridade sobre nós." Em seguida, Alves voltou ao normal, e o pastor não disse uma palavra sequer. Ele me olhou com uma expressão de preocupado, e foi começar o culto. Eu e Henrique não contamos nada para Alves do que ocorreu, pois ele não se lembrava de nada. Naquela mesma noite, Henrique me contou pelo MSN que muita coisa que o pastor disse era pura verdade, pois ele descobriu que a mãe de Alves mexia com quimbanda. E para quem não sabe o que é quimbanda, é praticamente magia negra, pois primeiro vem o candomblé, depois a umbanda e depois vem a quimbanda. Eu fui saber de tudo isso bem mais tarde, depois de vários anos de pesquisa e estudo. Depois desse episódio, tudo passou a piorar. Alves começou a se afastar de mim. Ele não terminou nosso namoro, mas sempre que eu queria vê-lo, ele inventava uma desculpa para não me ver. Mas o engraçado é que para ver Henrique, ele estava 100% de boa. Enfim, certo dia, resolvi ir até a casa dele. Eu não avisei que iria, pois se eu avisasse, ele logo inventaria uma desculpa para que eu não fosse. Assim que eu cheguei na rua da casa dele, eu encontrei com sua mãe saindo para trabalhar. Eu nunca a tinha visto pessoalmente, mas a reconheci, pois já havia falado com ela pelo Orkut e por telefone. Ela disse que o Alves estava em casa sim, mas provavelmente ele não ouviria eu chamá-lo, pois ele estava ouvindo música bem alto com seu amigo Henrique. Muito generosa, ela voltou e abriu o portão para mim,
e disse que eu poderia ir até lá, que eu estava em casa. Também disse que estava bastante atrasada para o trabalho. Eu a agradeci e fui até lá. Foi a primeira vez que entrei dentro daquela casa. Era uma casa bonita. Passei por um quarto que havia várias imagens de santos e demônios. A porta desse quarto estava entreaberta. Eu me arrupiei todinha. E tamanho foi o medo que senti que fui correndo com tudo para o outro quarto, que provavelmente seria o quarto de Alves, e abri a porta de uma vez. Deus, eu não acreditei no que vi. Aquilo de fato foi a coisa mais assustadora que vi em toda a minha vida. Eu fiquei paralisada, em estado de choque. No quarto estava Alves e Henrique. Os dois estavam na cama sem roupas e se beijando. Eu sinceramente não sabia o que dizer e nem o que fazer diante da situação. Assim que eles me viram, eles se assustaram e se cobriram com lençol. Eu virei as costas e fui embora, mas o portão estava trancado. Alves veio correndo em minha direção, dizendo para mim esperar, que ele podia explicar tudo. Eu, como já estava totalmente magoada e chateada com ele, fui inventar de pular o portão de grade de novo. E novamente, a minha outra saia novinha se prendeu na grade. E eu fui correndo para casa, só de calcinha. Eu já sabia que Alves era bem estranho. Então na minha cabeça eu devia correr. Pois como eu vi algo que eu não poderia ver, talvez ele me matasse, sei lá. Bem, ele não ia fazer isso, mas naquela hora isso foi o que eu pensei. Cheguei em casa e ainda levei uma bronca da minha mãe. Ela achou que eu estava louca, pois era a segunda vez que eu entrava só de calcinha. E para piorar as coisas, tinha uma vizinha que a chamarei aqui de Rosina, que era muito fofoqueira. E não demorou muito para as pessoas da igreja achar que eu era vagabunda. Ela dizia que eu estava ficando com um homem casado. E que a mulher desse tal homem chegou. E eu tive que sair correndo de calcinha pela rua. Mas como eu não tinha vergonha na cara, eu voltava para a safadeza toda noite. Eu odiava aquela mulher, mas eu estava com muitos problemas na cabeça para tomar alguma decisão no momento. Então os meus dias foram de angústia e solidão. Eu quase entrei em depressão. E quando ligava o rádio, sempre ouvia aquela música que lembrava de mim e do Alves junto. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. E quando eu mudava de estação, sempre tinha outra música para lembrar nós dois. Eu estava tão deprimida que raramente ia à escola e mal saía do quarto. A minha mãe até me mudou de escola, mas nada adiantou. Até que um dia, depois de 3 meses, eu decido voltar a usar o meu MSN. E tinha milhares de mensagens do Alves, como era de esperado, né? Bem, eu resolvi responder algumas. Eu disse para ele me esquecer, pois já estava com outro menino. Mentira, só disse isso para ele sair do meu pé. Eu disse também que o perdoava, mas ele precisava seguir a vida dele, e que ele poderia ficar despreocupado, que o segredo dele estava seguro comigo. E se ele e Henrique se gostavam, tudo bem, que eles fossem felizes. Alves implorou para me encontrar. Ele disse que precisava me contar toda a verdade. Então marcamos de nos ver na praça durante o dia. E assim fomos. Chegando lá, ele disse que precisava me contar algo sério. E tinha que ser na sua casa, pois ali na praça estávamos sem liberdade. Bem, realmente a praça estava cheia de gente. Eu concordei em ir para a casa dele. Porém, nesse dia, eu estava levando o meu canivete de caça, que eu ganhei do meu pai há 2 anos atrás. Alves começou a chorar.
e o que ele me contou naquela tarde foi surreal. Ele disse que nasceu cego, e a sua mãe procurou vários feiticeiros para o curar da cegueira, pois os médicos de nada podiam fazer. Então a sua mãe, desenganada da medicina, foi procurar a cura na magia. Bem, ela encontrou uma entidade poderosíssima, que prometeu dar a visão para Alves. Mas em troca, aquela entidade iria querer sangue, muito sangue. E de 4 em 4 luas, aquela entidade viria cobrar-lhe o sangue. Sem pensar nas consequências, a sua mãe aceitou o pacto. Então, milagrosamente, a visão de Alves voltou 100% em poucas semanas. E foi assim. Ele passou a enxergar maravilhosamente bem durante muito tempo. E a entidade nunca apareceu para cobrar nada. Isso aconteceu quando ele tinha 1 ano de idade. Enfim, quando ele fez 15 anos, a mãe dele nem se lembrava mais dessa dívida que tinha com a entidade. Mas a entidade, sim, se lembrava perfeitamente. Bem, a partir daí, toda noite de lua cheia, Alves passou a sentir algo estranho. Até que certa noite, ele se transformou em um bicho muito maligno. Um bicho que muitos chamam de lobisomem. E ele se transformou na frente da sua mãe. Ele não a atacou, mas correu para fora de casa e entrou no mato. Nessa época eles moravam em um sítio. E no dia seguinte, Alves apareceu em casa com a boca toda ensanguentada. E ninguém sabia se era sangue de animal ou de gente. E não demorou muito, e ali nas redondezas, as pessoas começaram a espalhar boatos de ataque de lobisomem. A sua mãe sabia que não eram apenas boatos. Desesperada, a sua mãe chamou um feiticeiro muito famoso ali pela região. Ela contou toda a história e perguntou a ele se tinha como quebrar tal pacto. O feiticeiro disse que não sabia, mas iria tentar. Mas também era bem provável do Alves ficar cego novamente, caso ele obtivesse êxito em quebrar o pacto com essa entidade. Bem, o feiticeiro disse que eles dariam início ao banimento na próxima lua cheia. Mas isso nunca aconteceu. Foi certa noite, Alves se transformou na criatura, foi até o sítio do feiticeiro e o matou. A sua mãe, desesperada, mudou às pressas daquela cidade e veio para cá, pois as pessoas de lá já começaram a desconfiar que a besta fera era o garoto. Bem, a sua mãe começou a mexer com alta magia, e toda noite de lua cheia, ela prendia o Alves com grilhões e correntes, e fazia os banimentos nele. E era por esse motivo que ele tinha que voltar cedo para casa. Realmente, os banimentos estavam dando certo. Porém, à medida que a entidade se afastava de Alves, ele perdia mais e mais a visão. Por esse motivo que ele estava quase que cego novamente. Bem, mesmo a história sendo absurda, eu abracei e disse que sim, que eu acreditava nele. E nunca iria deixar que algo de ruim acontecesse com ele. E também nunca deixaria de amá-lo. Mas ele deveria ter confiado em mim, pois eu tentaria ajudá-lo. Ele disse que também me amava e não queria me trazer problemas. Ele falou que me amava e que aquilo que eu vi entre ele e o Henrique não passou de chantagem da parte de Henrique, pois tanto ele quanto a sua mãe confiavam bastante em Henrique e contaram a ele todo esse segredo, pois Henrique já era amigo da família, mas nunca passou pela cabeça de Alves que Henrique era bissexual, estava apaixonado por ele. Então Henrique começou a chantageá-lo para que ele se afastasse de mim e ter relações sexuais com ele. Sim, Henrique queria o Alves só para ele. E caso contrário, se o Alves não fizesse isso, ele contaria o segredo dele para todo mundo. Contaria que Alves era um lobisomem e se transformava em toda noite de lua cheia. E como Alves era muito ingênuo, ele caiu na armadilha de Henrique facilmente. E foi assim que o Alves me deixou para ficar com Henrique. Eu disse que o perdoava e queria ajudá-lo, mas somente como amiga. E também ele deveria confiar totalmente em mim. Fiquei muito feliz que voltamos a ser amigos. No outro dia, eu procurei Henrique e disse que se ele não deixasse Alves em paz, eu contaria para todo mundo que ele era gay. E como todo mundo sabe,
Cidade pequena, as pessoas têm a mente pequena e não aceitam uma coisa que é super normal. Bem, como esperado, Henrique ficou com muito medo e prometeu se afastar de Alves, pois se sua família soubesse da sua sexualidade peculiar, ele estaria ferrado. Um dos problemas eu já havia resolvido. Bem, eu achava que tinha resolvido. Henrique passou a me seguir e sabia exatamente os dias e horários que eu ia na casa de Alves. E como eu estava ajudando a mãe de Alves nos banimentos, eu tinha que ir lá com muita frequência. Alguns dias se passaram e Alves já estava 80% curado da maldição de se transformar em lobisomem. Porém, ele estava 80% cego. Mas o mais peculiar era que quando ele se transformava em lobisomem, ele enxergava perfeitamente, até mesmo no escuro. Quando ele se transformava, a mãe dele o prendia com grilhões e começava o banimento. Ela não deixava eu entrar no quarto, e nem eu tinha coragem, mas eu podia ouvir tudo do lado de fora. Eram urros, choros, uivos e a mãe dele falando uma língua estranha, que mais tarde eu fui descobrir que ela orava o Pai Nosso em aramaico, que é a oração mais forte que existe. Bem, uma certa noite eu estava lá para ajudar a mãe de Alves a continuar com o banimento. Ele já não se transformava mais na fera, mas também já estava 100% cego. O banimento deveria continuar até a mãe dele ter certeza que a entidade foi embora definitivamente. A mãe dele não usava mais as correntes para prendê-lo durante o banimento, pois já que ele não se transformava mais, não era necessário. Para o banimento final, era necessário um chá de ayahuasca, alguns cogumelos alucinógenos e outros venenosos. E por fim, precisava de maconha. A maconha não era para ninguém fumar. Era para se defumar com outras ervas para limpar o ambiente. Mas infelizmente ela não tinha maconha. Então, como eu vi que isso era muito importante para o banimento, eu me propus a sair para comprar maconha em alguma boca. Ou era isso, ou o banimento não daria certo, e corri o risco da entidade voltar a se apossar do corpo de Alves. Como Alves já estava cego, ele não poderia ir comigo, então eu tive que ir sozinha até uma boca para comprar. E lá fui eu. Lembram que eu disse que Henrique estava me vigiando para se vingar de mim? Naquela noite, ele viu eu saindo sozinha da casa de Alves, então ele armou uma emboscada para mim. Como a rua de Alves era muito deserta e tinha muitos lotes baldio, ele mandou que um homem fosse me assaltar. A ideia era que o homem roubasse o meu celular e colocasse medo em mim. Eu vim a descobrir isso mais tarde. Mas, enfim, naquela noite não foi isso que aconteceu. Assim que eu estava voltando com a maconha, eu fui abordada por um homem armado. Ele era grande e forte. Eu disse que ele podia levar o meu celular, levar dinheiro e o que fosse, mas me deixasse ir. Ele tapou a minha boca e me levou para um lote baldio naquela rua. Eu tentei gritar, mas ele me deu um soco que fiquei desnorteada. Naquela hora, no meu pensamento, eu só pensava em Alves e dizia para ele me ajudar. Dizia por pensamento, mas com muita fé. Bem, eu não sabia como um cego iria me ajudar, mas eu tinha bastante fé. Quando aquele homem tirou a minha roupa, eu fechei os olhos e virei a cara. E mesmo com os olhos fechados, eu pude ver 2 olhos vermelhos que ardiam como brasa. Achei que estava delirando e abri os olhos. E realmente, os olhos vermelhos estavam ali na minha frente. O que eu vi era algo surreal. Era uma criatura diabólica. Parecia esses gorilas gigantes que tem em zoológico. Porém, os pelos eram pretos. Aquilo deveria ter uns 2 metros de altura, mesmo as suas pernas estando envergadas para trás, na região do joelho. Aquela coisa veio com tudo para cima do estuprador, que já estava sobre mim. Os dois começaram uma briga intensa. A fera arrancou seu braço com uma mordida, e o homem gritava de dor, feito louco. De repente, eu só escutei 2 disparos. Com a outra mão, o homem conseguiu alcançar sua arma e disparar 2 tiros na fera. Mas a mesma continuou atacando. Era como se aquilo não sentisse dor.
Logo a fera cravou os dentes no pescoço do homem e arrancou metade do seu pescoço em apenas uma mordida. Muito sangue se esguichava para todos os lados. Então saí correndo novamente, sem vestido na rua, só de calcinha. A minha sorte era que a rua continuava deserta. Corri e entrei na casa de Alves, e logo vi a sua mãe chorando. Bem, eu sabia que aquela criatura era o Alves. Sua mãe dizia chorando que o seu filho se transformou na fera e saiu pulando os muros e entrando nos terrenos baldios. E antes que ela terminasse de contar a história, nós duas escutamos Alves chamar pelo portão. Fomos correndo até lá, e ele estava todo ensanguentado, com marcas de tiro no abdômen. Sua mãe o pegou e o levou às pressas para a emergência, mas ele não sobreviveu. A polícia encerrou o caso, como Alves sendo um herói que me salvou de um estupro. E como aquele homem já tinha passagem por tentativa de estupro, não foi difícil encerrar o caso. A polícia não chegou em nenhuma conclusão dos ferimentos no corpo do homem, pois o mesmo estava todo dilacerado, mas ninguém vai perder o seu tempo investigando a morte de um estuprador. E o caso foi encerrado. Bem, a história não acaba aqui. Eu novamente entrei em depressão, pois dessa vez eu perdi o amor da minha vida. Alves estava morto, e tudo de bom dentro de mim também morreu naquele dia. Ele era um garoto puro e inocente, não merecia aquilo. Bem, eu entrei para a quimbanda, e logo comecei a estudar magia com a mãe dele. E depois, por meios ocultos, eu descobri que Henrique estava por trás da tentativa de estupro contra a minha pessoa. Julguem quem quiser, mas acho que sangue se paga com sangue. 2 anos depois, eu já era uma magista bem experiente, e resolvi intervir no curso do universo para fazer Henrique pagar por aquilo. Então, por meio de magia negra, eu fiz ele sofrer muito. Fiz ele sofrer por 6 meses em cama. Eu só o deixei morrer quando ele admitiu a mim tudo o que ele fez. Eu disse a ele que assim quando a lua cheia cobrisse o céu, o sofrimento dele terminaria. E de fato, ele morreu. Sei que muitos vão me julgar, mas eu não me arrependo de ter feito o que fiz, pois quem sabe assim o espírito de Alves possa descansar em paz. Boa noite.